Oi! No nosso vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis é muito usada quando a gente pensa nas ligações químicas, tanto na ligação iônica, tanto na ligação molecular. É só uma forma da gente representar e de talvez facilitar na hora de fazer as ligações químicas. Para isso, a gente precisa lembrar que essa nossa estrutura de Lewis, ela leva em consideração apenas os elétrons da camada de valência. Então, todos os elétrons que vieram nas camadas anteriores, a gente não se preocupa com eles, porque são os elétrons da camada de valência que participam da ligação química. Eu coloquei alguns exemplos aqui e eu vou fazer com vocês. Vem comigo! Então, o nosso elemento químico sódio, ele está no grupo 1. Se ele está no grupo 1, significa que ele tem apenas um único elétron na camada de valência. Então, se ele tem apenas um elétron na camada de valência, significa que a gente representa ele por meio do seu elemento químico, então Na, e apenas uma única bolinha. Justamente porque é o elétron que ele tem disponível para essa ligação química. O nosso elemento químico sódio, ele está no grupo 2, consequentemente ele tem 2 elétrons lá na camada de valência, e aí a gente vai representar ele pelo seu símbolo e vai colocar os seus 2 elétrons disponíveis. O nosso átomo de alumínio, ele está no nosso grupo 13, consequentemente ele tem 3 elétrons na camada de valência, e para fazer a representação dele, a gente vai colocar o seu símbolo e os seus 3 elétrons disponíveis. Outro exemplo, então, é o nosso elemento químico carbono. O nosso elemento químico carbono, ele está no grupo 14, consequentemente ele tem 4 elétrons da camada de valência, e na hora da gente fazer a estrutura de Lewis, a gente coloca, então, 4 bolinhas para representar, então, esses seus elétrons. Quando a gente observa esse nosso átomo de carbono, a gente precisa lembrar que ele faz apenas ligações covalentes. Então, consequentemente, a gente vai ter aquela estrutura de traços, no qual a gente vai conseguir identificar os tipos de ligações que esse nosso elemento químico faz. O nosso átomo de carbono, ele pode fazer 4 ligações simples, que são cada um desses traços. Por quê? Representa pra gente que ele está se conectando com apenas um elétron com cada um desses elementos que estão ao seu redor. Outra forma da gente ter é também uma ligação dupla e 2 simples. Como que fica essa ligação dupla? Nessa nossa ligação dupla, o meu átomo de carbono está compartilhando 2 elétrons com o mesmo elemento químico, que é um X aqui, tá? É só uma representação, é um elemento químico qualquer. E com outros elementos químicos, ele está compartilhando apenas um elétron. Então, observem a diferença. Nessa nossa primeira situação, o nosso átomo de carbono, ele está compartilhando um elétron com cada elemento químico. Nessa situação, ele tem 2 elétrons sendo compartilhados com o mesmo elemento químico, e aqui tem mais 2 que não estão com o mesmo elemento químico. Outra forma possível para o nosso elemento químico carbono é que ele realize 2 duplas ligações, ou seja, com o mesmo elemento químico, ele vai compartilhar, então, 2 elétrons, com esse elemento químico X aqui, que também vai ter 2, e com um outro elemento químico, que pode ser o mesmo ou não, ele vai estar compartilhando mais 2 elétrons, então, aqui eu vou colocar o elemento X também. Então, o que a gente tem é que nessa situação aqui, o meu átomo de carbono está fazendo 2 duplas ligações. E a nossa última possibilidade de ligação do carbono é fazendo uma tripla e uma simples. Então, eu tenho meu átomo de carbono, ele vai compartilhar 3 elétrons com o mesmo elemento químico, um X, e apenas um elétron com um outro elemento químico, tá? Que pode ser um Y, qualquer outro elemento químico. E aí sim, atingir a sua estabilidade. Como que fica essa representação? Fica um C fazendo tripla ligação com esse elemento e uma ligação simples com esse outro aqui.
Resumindo, então essas aqui são as 4 possibilidades que o nosso átomo de carbono pode realizar de ligação molecular. Então ele pode fazer 4 ligações simples, pode fazer uma dupla e 2 simples, 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma ligação simples. Continuando, então agora a gente tem o elemento químico nitrogênio. O nitrogênio, ele está no grupo 15, consequentemente ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então vamos representar aqui o nosso N ligado com 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, tá? Então recapitulando, para ele ficar estável, ele precisa de apenas 3 elétrons, tá? É bem comum o nosso nitrogênio ficar com esse parzinho de elétrons aqui não ligantes, ou seja, eles não vão participar dessas ligações químicas para ele ficar estável, tá? Então, o que a gente vai precisar aqui? Existem também algumas possibilidades de ligação que o nosso nitrogênio pode fazer. A primeira delas é o nosso nitrogênio fazer apenas 3 ligações simples. Por quê? Porque se ele já tem 5, para ele chegar até 8, ele só precisa de 3 ligações. Então, fechou. A nossa segunda possibilidade é ele fazer uma ligação dupla e uma ligação simples. E aí ele também continua com a sua quantidade de elétrons suficientes. E a nossa última possibilidade é o nosso átomo de nitrogênio fazer uma ligação tripla, para ele atingir justamente a sua estabilidade. Mais um elemento, estamos quase acabando. Nosso elemento químico, o oxigênio. O oxigênio, ele está no grupo 16, consequentemente ele tem 6 elétrons na camada de valência. E aí a nossa forma de Lewis, a gente tem um oxigênio, seu símbolo, com 6 elétrons. Se ele já tem 6 elétrons, significa que ele precisa de apenas 2 ligações químicas para ele ficar estável. E também existem 2 formas de a gente realizar isso. A primeira delas é por meio de uma ligação dupla com outro elemento químico. Então ele está fazendo lá uma ligação dupla e aí ele já fica estável. A outra possibilidade é esse meu átomo de oxigênio fazer 2 ligações simples. E aí sim ele atingir a sua estabilidade. E por último, o nosso elemento químico cloro, que representa todos os elementos dessa família. Então o nosso elemento químico cloro, ele está no grupo 17, consequentemente ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então vamos lá, Cl, e a gente representa então os seus 7 elétrons nessa última camada. Quando a gente olha aqui, ele já tem 7, fica bem claro que ele precisa fazer apenas uma única ligação. Então não tem muita possibilidade. Esse nosso átomo de cloro vai fazer apenas uma ligação simples, assim como todos os demais halogênios, que são os elementos da mesma família. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima!